Antes de dormir, minha mãe conta histórias clássicas do mundo. A história de hoje é Dom Quixote. Era uma vez, em um vilarejo tranquilo da Espanha, vivia um nobre do campo cujo nome foi esquecido, mas cuja história será lembrada para sempre. Ele tinha uma propriedade grande e tranquila, mas seu coração sempre desejou algo maior. Ele passava seus dias enterrado em pesados tomos, lendo as lendas de cavaleiros heróicos. Em sua imaginação, ele sempre foi o herói, convencido de que seu destino era se tornar um valente cavaleiro e combater o mal. Um dia, ele finalmente se decidiu. Vamos lá, monstros, peguem esta lança brilhante. Ele gritou, bateu em sua mesa e se levantou. Ó, linda princesa, não se preocupe. Eu certamente a salvarei. Ele murmurou com uma expressão séria e corajosa, como um cavaleiro prestes a entrar em uma batalha real. Naquele momento, ele não era mais um nobre comum do interior, e em seu coração havia se tornado um verdadeiro cavaleiro. Agora, como um verdadeiro cavaleiro, devo partir em uma grande aventura. Farei com que o mundo inteiro se lembre do meu nome. Sua voz estava cheia de determinação, e seus olhos brilhavam com uma paixão ardente pela aventura. O nobre do campo agora abraçava sua nova identidade e começou a se preparar para se tornar um verdadeiro cavaleiro. Sua família tinha uma armadura antiga. Ela estava empoeirada e enferrujada aqui e ali, mas era a armadura perfeita para ele. Ele a vestiu, tirou a poeira e ficou em frente ao espelho. Como fico bonito com essa armadura, e não vamos nos esquecer do capacete e da lança. Ele murmurou para si mesmo, satisfeito com sua aparência. Seu cavalo, embora magro e velho, era um cavalo de guerra fiel para ele. Ele montou em seu cavalo. Naquele momento, sua sobrinha correu até ele, surpresa. Tio, aonde você está indo? Os olhos dela estavam cheios de preocupação. Mas ele já estava se imaginando viajando para muito longe. Sua mente estava cheia de aventuras. E em seus olhos, ele podia se ver se tornando um herói. De agora em diante, eu sou Dom Quixote, um bravo cavaleiro em busca de aventura. Ele gritou seu novo nome em voz alta, sem se importar com os olhares estranhos que recebia dos habitantes da cidade. Não há cavaleiros no mundo hoje em dia. Todas as aventuras deles são apenas histórias inventadas, disse a sobrinha com cautela. Dom Quixote não deu atenção a ela. Sua mente já estava cheia de fantasias. Finalmente a aventura começa. Ah, minha querida princesa Dulcinea, lutarei por você até o fim, disse para si mesmo. Dom Quixote fez de uma camponesa perto de sua aldeia a princesa Dulcinea de seu coração. Seu amor por ela era puro, ilimitado e sublime. Para ele, ela não era apenas uma camponesa, mas a força motriz por trás de todas as suas aventuras, e a fonte de sua coragem e força. O coração de Dom Quixote estava cheio de vontade de lutar por ela, para conquistar seu amor. Suas aventuras começaram nesse exato momento, com seu grito. Dom Quixote decidiu partir em seu caminho de aventura. Agora tinha que encontrar seu próprio companheiro de confiança. Ele recorreu ao seu vizinho, um fazendeiro chamado Sancho.
Sancho não era considerado muito inteligente pelos aldeões. Dom Quixote valorizava sua lealdade e seu coração puro. Em uma bela manhã, Dom Quixote partiu para a casa de Sancho. Havia determinação em seus passos. Ao chegar à casa de Sancho, ele bateu na porta e gritou bem alto: Sancho! Sancho, venha comigo em uma aventura. Vamos usar nossa bravura e força para trazer justiça ao mundo. A princípio, Sancho não entendeu do que ele estava falando. Mas as palavras apaixonadas e persuasivas de Dom Quixote o comoveram. Sério, cavaleiro? Você vai embarcar em uma aventura comigo? Um brilho de esperança brilhou nos olhos de Sancho. Dom Quixote respondeu com confiança. Sim, Sancho, se você for meu servo fiel. Eu lhe darei as terras que conquistaremos no futuro. Os olhos de Sancho ficaram ainda maiores quando ele ouviu isso. Ele havia passado toda a sua vida na agricultura. E sabia o quanto um pedaço de terra podia ser precioso. Com um brilho nos olhos, Sancho respondeu a Dom Quixote. Senhor cavaleiro, farei tudo o que puder. Eu me tornarei seu servo e o seguirei. Daquele momento em diante, Sancho se tornou o companheiro leal de Dom Quixote. Ele seguiu de perto Dom Quixote, juntos, deram seus primeiros passos rumo à aventura. Essa combinação de Dom Quixote e Sancho pode ter parecido um pouco ridícula para os habitantes da cidade. Para os dois homens, nada poderia ter sido mais sério. Os altos ideais de Dom Quixote encontraram a simples lealdade de Sancho. A aventura deles tomou um rumo imprevisível. A partir desse momento, Dom Quixote e Sancho tornaram-se companheiros inseparáveis. E juntos embarcaram em um mundo de aventuras estranhas e fantásticas. Dom Quixote e Sancho continuaram sua aventura. Viajaram por um grande campo. Um dia, o olhar de Dom Quixote se fixou em algo que girava ao longe. Sua imaginação foi imediatamente incendiada. Sancho, eis que gigantes estão nos esperando ao longe. Seus braços gigantescos não estão girando no céu? Os olhos de Dom Quixote se encheram de um brilho de excitação e desafio. Sancho apertou os olhos e olhou para a distância. Mas tudo o que ele podia ver eram moinhos de vento comuns girando ao vento. São apenas moinhos de vento, mestre. Não são gigantes, disse Sancho com cautela. Mas o fogo da batalha já estava queimando na mente de Dom Quixote. Dom Quixote não deu ouvidos a Sancho. Em sua imaginação, os gigantes estavam ameaçando o mundo com seus atos malignos. E somente ele poderia eliminar a ameaça. Gigantes, peguem minha lança. Ele segurou sua lança de metal com força, pronto para a batalha. Sancho olhou para seu mestre com preocupação. Mas Dom Quixote já havia se decidido. Dom Quixote ordenou que seu cavalo magro atacasse. Os cascos do cavalo bateram no chão e ele galopou em direção ao moinho de vento. Agora veja, Sancho, como os gigantes caem diante de nós! Gritou Dom Quixote em antecipação. Mas a realidade da situação era muito diferente da imaginação de Dom Quixote. Uma das lâminas do moinho de vento atingiu Dom Quixote. Ele foi arremessado para o ar.
Seu corpo balançou indefeso no ar, como uma boneca. E finalmente caiu no chão com um baque. Dom Quixote deitou-se no chão e olhou para o céu. Seu corpo doía, mas seu orgulho estava ainda mais ferido. Foi isso que os feiticeiros fizeram, eles enganaram meus olhos transformando um gigante em um moinho de vento. Dom Quixote não acreditava que havia sido derrotado, mas que havia resistido ao poder da magia. Sancho veio correndo de longe e ficou ao lado de seu mestre, olhando para ele com olhos de pena. Mestre, o senhor está bem? Ele perguntou, embora sua voz estivesse cheia de preocupação. Dom Quixote não sabia como admitir seu fracasso. Em sua mente, ele ainda estava sonhando com sua próxima aventura. O senso de aventura de Dom Quixote não diminuiu após sua colisão com o moinho de vento. Mesmo depois de cair no chão, ele interpretou o que aconteceu com ele como obra de magia. Convencido de que o moinho de vento gigante era, na verdade, o deus do vento disfarçado. Sancho, você viu o que aconteceu diante de seus olhos? Os feiticeiros transformaram um gigante em um moinho de vento para impedir minha vitória. Disse Dom Quixote, incapaz de conter seu entusiasmo. Sancho estava brincando com a imaginação de seu mestre. Mas sua lealdade fortaleceu sua fé em Dom Quixote. Mestre, como então vamos nos vingar do Deus dos Ventos? Perguntou Sancho. Dom Quixote pensou por um momento. Então, com um olhar de determinação em seu rosto, ele disse: quando o Deus do Vento aparecer, devemos lutar contra ele novamente. A justiça prevalecerá no final. Alguns dias se passaram. Dom Quixote e Sancho estavam caminhando por uma estrada empoeirada. De repente, os olhos de Dom Quixote avistaram um exército se chocando em meio à poeira. Veja, Sancho, disse Dom Quixote, nessa poeira, os exércitos de duas nações estão se enfrentando. Nosso dever é ficar do lado da justiça. Dom Quixote ergueu sua lança e se preparou para entrar na batalha. Sancho piscou e olhou ao redor. Apenas um rebanho de ovelhas estava passando na frente deles, levantando poeira. Mas, meu senhor, isso é apenas um rebanho de ovelhas. Não é um exército, disse Sancho com cautela. Dom Quixote não deu ouvidos às palavras de Sancho. Em sua mente, o fogo da batalha já estava queimando. Ele imaginou o rebanho de ovelhas à sua frente como um exército inimigo e avançou em direção a elas. As ovelhas ficaram aterrorizadas e se dispersaram em todas as direções. Os pastores, enfurecidos pelo comportamento imprudente de Dom Quixote, começaram a atacá-lo. Essa batalha ilusória logo terminou em caos e derrota. Dom Quixote estava todo dolorido por ter sido espancado pelos pastores. Ele ainda tinha firme convicção em seu coração de que deveria continuar sua luta pela justiça. Um dia estava chovendo muito. Dom Quixote e Sancho estavam atravessando a estrada. Eles viram um barbeiro colocando uma bacia de metal em sua cabeça para protegê-lo da chuva. Naquele momento, os olhos de Dom Quixote se iluminaram. Sancho, veja, ali está o elmo dourado da lenda. Em sua imaginação, a bacia de metal havia se transformado em um misterioso elmo dourado de valor irreconhecível. Sancho olhou em volta, confuso.
Mestre, isso é apenas uma bacia de metal de barbeiro. Não é um elmo de ouro. Mas a imaginação de Dom Quixote já estava imparável. Ele decidiu que tinha que correr para pegar o elmo dourado. Dom Quixote freou seu cavalo e foi até o barbeiro. Seus olhos estavam cheios de desejo pelo elmo dourado. Belo elmo dourado, você será meu agora. Ele era como um guerreiro antigo. Ele se alegrou como se tivesse encontrado seu tesouro precioso. Dom Quixote se aproximou do barbeiro. O barbeiro se assustou e agarrou a bacia de metal de sua cabeça. Pare! Desafie-me para uma luta e, se não gostar, me dê seu elmo de ouro. Dom Quixote exigiu um duelo, com sua voz cheia de determinação. O barbeiro estava confuso, incapaz de entender como essa situação havia ocorrido. Ele estava apenas usando sua bacia de metal para se proteger da chuva. De repente, um cavaleiro apareceu e reivindicou sua bacia de metal como um elmo dourado. O barbeiro ficou assustado com a seriedade de Dom Quixote e decidiu fugir. Enquanto o barbeiro fugia, Dom Quixote começou a persegui-lo. Mas a chuva e a lama o atrasaram. E o barbeiro desapareceu rapidamente. Mas, por sorte, a bacia de metal foi deixada cair pelo barbeiro enquanto ele fugia. Dom Quixote a pegou. Dom Quixote colocou a bacia de metal em sua cabeça. E ficou tão entusiasmado como se tivesse ganhado um verdadeiro elmo de ouro. Veja, Sancho, disse ele, este elmo de ouro é um presente de Deus para provar minha valentia. Em sua jornada, Dom Quixote e Sancho encontraram um jovem chorando. As lágrimas estavam nos cantos de seus olhos. E seu coração estava cheio da dor do amor. Na escuridão da noite, ele foi separado de sua amada. Nosso amor era como uma flor que desabrocha sob as estrelas, mas este mundo nos separou. A história do jovem repercutiu profundamente em Dom Quixote. Dom Quixote pensou em sua própria princesa Dulcinea e sentiu uma profunda empatia. Sancho, veja a tristeza desse jovem. O amor é de fato um destino inevitável, mesmo no caminho de um cavaleiro. Eu também estou lutando pela minha amada princesa Dulcinea. Ele ordenou a Sancho. Sancho, vá para casa por um tempo. Entregue uma carta à minha amada princesa Dulcinea com meu coração. Sancho aceitou de bom grado o pedido de Dom Quixote. No caminho para casa, ele encontrou um barbeiro e um padre que conheciam Dom Quixote. Sancho, aonde você está indo? Perguntou o padre. Sancho explicou que estava viajando para sua cidade natal para entregar uma mensagem de Dom Quixote. O padre e o barbeiro ficaram interessados nas notícias. Dom Quixote está bem? Estamos muito preocupados com ele. Sancho informou ao padre e ao barbeiro que Dom Quixote estava em uma aventura. E contou-lhes sobre suas aventuras. Quando o padre e o barbeiro ouviram a história de Sancho, começaram a fazer planos para levar Dom Quixote para casa. Eles fizeram isso enquanto Dom Quixote estava fora em suas aventuras. Eles sabiam que os habitantes da cidade e o sobrinho de Dom Quixote estavam preocupados com ele. Precisamos convencer Dom Quixote a voltar para casa. Suas aventuras são muito perigosas. E aqueles que o amam estão preocupados com o seu bem-estar.
disse o padre. Depois de elaborar um plano, o padre e o barbeiro decidiram entregar uma mensagem a Dom Quixote por meio de Sancho. Eles pediram a Sancho que convencesse Dom Quixote a retornar à sua cidade natal, para convencer Dom Quixote a voltar para casa. Sancho viajou de volta ao lado de Dom Quixote para cumprir essa importante missão. Em seu coração, ele estava determinado a levar Dom Quixote para casa em segurança. A noite já ia avançada e Dom Quixote estava em um sono tranquilo em um bosque isolado. Nesse momento, o padre e o barbeiro, juntamente com Sancho, aproximaram-se silenciosamente de seu lado. Eles se moveram com cuidado para não acordar Dom Quixote, que estava dormindo. O plano deles era levar Dom Quixote de volta à sua cidade natal. Com cuidado, levantaram Dom Quixote, deitaram-no cuidadosamente em uma cama grande e o colocaram na carruagem. Viemos resgatá-lo. Dom Quixote. Quando acordar, já estará nos braços de sua casa, sussurrou o padre. A carruagem saiu silenciosamente da floresta e se dirigiu lentamente para a casa de Dom Quixote. Dom Quixote acordou em casa. Ele não conseguia se lembrar de como chegou aqui. Mas seu sobrinho e os habitantes da cidade o receberam em casa são e salvo. Dom Quixote descansou em casa por algumas semanas. A história de suas aventuras tornou-se o assunto da cidade, e sua coragem e determinação eram admiradas. Um dia, um acadêmico veio visitar Dom Quixote. Dom Quixote, estou impressionado com suas aventuras ousadas. Gostaria de escrever sua história em um livro. Sua coragem e luta pela justiça são dignas de serem lembradas por todos. Dom Quixote ficou muito animado ao pensar que sua história seria escrita para sempre. Dom Quixote ficou muito animado com a sugestão do acadêmico. A ideia de que a história de suas aventuras seria contada para as próximas gerações lhe deu nova energia. Isso significa que minhas aventuras ainda não terminaram. Preciso me aventurar novamente. Preciso viajar pelo mundo e transmitir às pessoas uma mensagem de coragem e esperança. Dom Quixote se aproximou de Sancho e lhe contou sua decisão. Sancho, você está pronto para se juntar a mim? Nossa aventura ainda não acabou. Podemos tornar o mundo um lugar melhor. Sem hesitar, Sancho seguiu Dom Quixote. Depois de todas as suas aventuras e provações, Dom Quixote e Sancho decidiram pegar a estrada mais uma vez. Dessa vez, eles sonhavam com aventuras maiores e melhores. Dom Quixote apertou sua armadura com força e colocou seu velho elmo na cabeça. Seus olhos ainda brilhavam com a mesma determinação inabalável. Sancho, você está pronto? Que aventura enfrentaremos desta vez? Ninguém sabe. Mas nossa coragem e justiça não nos deixarão na mão diante de qualquer provação. Sancho montou em seu burro e riu muito. Sim, mestre, estou sempre pronto para segui-lo.
Em qualquer lugar, em qualquer coisa. Em qualquer lugar, em qualquer coisa. Seu coração fiel e sua lealdade inabalável nunca se afastaram do lado de Dom Quixote. Dom Quixote deu uma risadinha e gritou bem alto: "Então vamos, Sancho, tudo nos espera. Nosso nome ressoará mais uma vez em todo o mundo. O cavaleiro Dom Quixote e seu fiel servo Sancho voltarão a se lançar na estrada da justiça, da aventura." Sua voz era forte e corajosa. Sua figura era de um verdadeiro cavaleiro. Os dois companheiros cavalgaram rapidamente pelas planícies iluminadas pelo sol. A estrada à frente deles era interminável e cheia de possibilidades. As aventuras de Dom Quixote e Sancho não terminaram, sua história continuou. E a lenda de sua coragem e amizade jamais será esquecida.